Meditações, por Marco Aurélio. Tradução e introdução em notas Edson Bini, editora Edpro, canal Leconde. Décimo livro, décima meditação. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro e caso possam, devam e queiram, por favor, venham a me auxiliar neste trabalho. Isso é possível comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon, como fez a Raíza. Se você gosta de estar ouvindo este livro, saiba que você também pode contribuir para que usufruemos de outro livro. Qualquer um que pode ser escolhido lá na lista. E caso você queira algum livro que lá não esteja, aliás, pode solicitá-lo para que seja incluído e assim comprado. Então contribua. Também é possível contribuir pelo Pix, Apoia-se Vaquinha e também curtindo, compartilhando, inscrevendo-se no canal, comentando. Tudo isso faz diferença porque gera engajamento e possibilita a disseminação desse conteúdo e a propagação do meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Ó alma, serás tu algum dia boa, simples, una e despojada, mais manifesta do que o corpo que te envolve? Serás algum dia capaz de saborear a disposição que leva a amar e a afeiçoar-se com ternura? Serás algum dia plenamente satisfeita, carente de alguma coisa, destituída de desejo, indiferente a qualquer apetite, sem ter de extrair os prazeres do que é animado ou do que é inanimado? Sem, a fim de torná-los mais duradouros, ter de extraí-los do tempo? Ou de um lugar, de uma região, de um ar propício ou de um feliz acordo com as pessoas? Mas te contentarás com a condição atual? Te rejubilarás com todas as coisas presentes? Te deixarás persuadir que tudo está à tua disposição? Que tudo corre bem para ti? Que tudo tem os deuses como sua origem? Que caminha bem? E que tudo o que agrada a ti, conceder no futuro, é para a preservação do ser vivo completo, bom, justo, nobre e belo? Que gera, conserva, encerra e abarca tudo a ser submetido à dissolução com o objetivo de gerar outros seres semelhantes? Serás algum dia isso? Ou seja, algo que te possibilite ser concidadão entre deuses e seres humanos? Em uma condição em que não tenhas acusações a fazer contra eles, nem te tornes objeto de suas acusações? Observa atentamente o que tua natureza busca, visto que és controlado unicamente pela natureza. Em seguida, faz o que tens a fazer e permita-o se tua natureza, considerando que és um animal, não for com isso piorada. Deves a seguir observar atentamente o que busca a tua natureza como um animal. E tudo isso podes acolher desde que a natureza, considerando que és um animal racional, não se torne em função disso pior. Mas o animal racional é também de imediato animal social. Faz uso dessas regras, sem te preocupares com nada mais. Tudo aquilo que ocorre simplesmente se dá como algo que és capaz de suportar naturalmente, ou como algo que não és capaz de suportar naturalmente. Se és atingido por um acontecimento que és capaz de suportar naturalmente, não fique contrariado com isso. Mas na medida da tua capacidade natural, suporta-o. Se, entretanto, ocorre a ti o que não podes suportar naturalmente, também não fiques contrariado com isso, uma vez que te atingirá para depois levar a si mesmo à destruição. Lembra-te, todavia, que tua capacidade de suportar naturalmente abrange tudo o que tua opinião está capacitada a tornar suportável e tolerável, se te apoiares na ideia de que é para ti vantajoso ou que constitui teu dever firmar-te nessa conduta. Se alguém se engana, ensina-o com benevolência
e indica-lhe seu erro ou negligência. Na hipótese de não estares capacitado para fazer isso, responsabiliza a ti próprio, ou nem mesmo a ti próprio. Aquilo que a ti acontece já estava de antemão reservado para ti desde a eternidade. Ademais, o entrelaçamento das causas que constitui a trama do destino uniu tua substância e o eventual desde toda a eternidade. Seja o universo um ajuntamento de átomos, seja a natureza um conjunto, que se estabeleça primeiramente que sou uma parte do universo sob o controle da natureza. Em seguida, de algum modo estou estreitamente aparentado às partes que são de minha mesma espécie. Com efeito, se manter isso em minha memória, na medida em que sou uma parte, não me descontentarei com nada que seja a mim atribuído do universo como meu quinhão, pois tudo o que é vantajoso ao universo em nada prejudica a parte. De fato, não há no universo o que não seja vantajoso a ele próprio. Todas as naturezas participam disso, ou seja, têm isso em comum. É, porém, prerrogativa do mundo não sofrer constrangimento de nenhuma causa externa, o que poderia produzir algo que lhe fosse danoso. A lembrança de que sou parte do universo leva a contentar-me com todos os acontecimentos. Enquanto aparentado às partes que se assemelham a mim, nada faço que seja de caráter não comunitário ou antissocial, mas antes tenho em vista meus semelhantes e dedico todos os meus esforços e ações ao interesse comum, desviando-os daquilo que se opõe a ele. Levado isso a cabo, a vida necessariamente decorrerá fácil e feliz. Como conceberias que decorreria fácil e feliz a vida de um cidadão durante a vida devotado a uma conduta útil a seus concidadãos e zeloso acolhedor daquilo que o Estado a ele concedesse como seu quinhão? As partes do universo, tudo aquilo que o mundo naturalmente abarca, necessariamente perecerão, mas que se entenda que, por meio de mudança, se porém isso fosse naturalmente para as partes, tanto um mal como uma necessidade, o universo não se conduziria bem a seu termo, estando as partes sujeitas à alteração e condenadas a perecer diferentemente em razão de sua constituição. Com efeito, uma de duas: ou a própria natureza concebeu fazer o mal às suas próprias partes, expô-las ao mal e necessariamente levá-las a cair no mal, ou essas coisas ocorreram sem ela estar ciente disso. Com efeito, ambas as hipóteses não são convincentes ou críveis. Se alguém, todavia, omitindo a natureza, concebesse teriam sido as coisas assim formadas, incorreria no ridículo sua afirmação de que as partes do universo são formadas para se transformar. Ao mesmo tempo se espanta com isso, como se fosse algum evento que não se harmoniza com a natureza, ou se sente contrariado com isso, particularmente no caso de uma dissolução conduzir à sua origem esses mesmos elementos das quais cada coisa foi formada. Afinal, ou se trata de uma dispersão dos elementos com base nos quais ocorreu a formação, ou de uma conversão daquilo que é sólido naquilo que é de natureza telúrica, daquilo que é eólico naquilo que é de natureza aérea, de maneira que há uma retomada desses elementos na razão do universo, quer porque este é consumido a cada período pelo fogo, quer porque se restaura graças a transformações que ocorrem perpetuamente. Ademais, no que se refere ao que é sólido e ao que é de natureza eólica, não imagines que pertencem a uma geração primária. Tudo isso, de fato, flui dos alimentos ingeridos e do ar respirado ontem e anteontem. Portanto, o que se transforma é o que é apreendido, tomado, absorvido, e não o que a matriz gerou. Mesmo em tua hipótese de que esses elementos adquiridos e incorporados te associem intensamente ao que particularmente és, nada existe nisso, eu suponho, a se opor ao que acabo de dizer. Quando admitires os nomes de bom, reservado, verdadeiro, sensato, resignado, magnânimo, atenta no sentido de não os alterar.
e na hipótese de perder estes nomes, apressa-te no retorno a eles. Lembra-te de que a palavra sensato tinha o propósito de significar para ti a atenção discriminadora minuciosa com cada coisa e a ausência da distração. E que a palavra resignado referia-se à aceitação voluntária daquilo que a ti é atribuído pela natureza comum na qualidade de teu quinhão. Quanto a magnânimo, era a elevação da parte que pensa acima da agitação regular ou irregular da carne, da glória tacanha, da morte e de todas as coisas que com estas guardam semelhança. Se, portanto, conservas a ti mesmo senhor desses nomes, não ansiando ser chamado por eles pelos outros, serás outro ser humano e ingressarás em outra vida. Se, portanto, conservas a ti mesmo senhor desses nomes, não ansiando ser chamado por eles pelos outros, serás outro ser humano e ingressarás em outra vida. Com efeito, permanecer sendo o que foste até agora, assomar-se a ser dilacerado e maculado em tal vida, seria a postura de alguém estúpido e excessivamente apegado à vida, além de comparável à condição daqueles que, lutando com feras, estando já parcialmente devorados, os corpos cobertos de ferimentos e sangue misturado à poeira, suplicam, todavia, que sejam mantidos até o dia seguinte, quando serão colocados em idêntica situação diante das mesmas garras e mordidas. A conclusão é: embarca em alguns destes nomes. Do mesmo modo, se fores capaz de fixar-te neles, aí permanece, como se tivesse sido transportado a certas ilhas dos bem-aventurados. Se, porém, sentes que não estás obtendo êxito e que deixaste de deter o controle, parte resolutamente rumo a algum canto onde possas reconquistar o domínio, ou, em último caso, com a disposição de uma pessoa emocionalmente equilibrada, com simplicidade e com a postura de um indivíduo livre que o faz com discrição. Sai inteiramente da vida, tendo sido somente esta a ação positiva de tua vida, a saber, sair dela desse modo. Entretanto, o que contribuirá grandemente para te lembrares desses nomes é te lembrares dos deuses e não te esqueceres de que não são lisonjas nem bajulações o que querem, a sua vontade sendo diferentemente que todas as criaturas racionais se empenhem em se assemelharem a eles. O que contribuirá grandemente para te lembrares desses nomes: magnânimo, bom, reservado, verdadeiro, sensato, resignado. O que contribuirá então grandemente para te lembrares destas coisas, destes nomes, é te lembrares dos deuses e não te esqueceres de que não são lisonjas nem bajulações o que os deuses querem. A sua vontade dos deuses, sendo diferentemente que todas as criaturas racionais se empenhem em se assemelharem a eles. Ademais, é vontade deles que a figueira realize o que é próprio da figueira, que o cão realize o que é próprio do cão, que a abelha realize o que é próprio da abelha, e que o ser humano realize o que é próprio do ser humano. Os princípios sagrados para os quais não concebes uma causa natural e aos quais não dás atenção serão dia a dia extinguidos por uma mima, uma guerra, um pavor, um entorpecimento, uma escravidão. No que diz respeito a tudo, é indispensável observar e ter uma conduta de modo a superar as circunstâncias embaraçosas, ao mesmo tempo unir o teórico e o prático, e preservar com base no conhecimento de cada coisa uma orgulhosa autoconfiança ou ousadia, mas isso em segredo e não dissimuladamente. Quando, afinal, extrairás prazer da simplicidade? Quando extrairás prazer da seriedade? Quando passarás a conhecer cada coisa em particular, do que é em sua essência, do lugar que ocupa no mundo? Por quanto tempo subsistirá segundo o que lhe reserva a natureza, com base no que é composta,
a quem é capaz de se disponibilizar e servir, e quem é capaz de dá-la ou subtraí-la. Ao capturar uma mosca, uma aranha sente-se orgulhosa, como também uma pessoa ao capturar uma pequena lebre. Outra, ao apanhar na rede uma sardinha. Outra, depois de haver capturado um pequeno javali. Outra, ao capturar um urso e outra, ao capturar sármatas. Mas, afinal, se examinares com cuidado os princípios dessas pessoas, não são bandidos? Visando especular como todas as coisas transformam-se entre si, obtém para ti um método, baseia-te nele continuamente e empenha-te no que se refere a isso. Hein? Com efeito, nada é melhor do que esse procedimento para produzir a elevação dos sentimentos. Uma vez o indivíduo privado de seu corpo, percebe que logo terá de abandonar tudo e afastar-se do convívio dos seres humanos, elevando-se por completo até a justiça no momento em que sua ação é exigida, e mergulhado no seio de outras eventualidades, ao se dirigir à natureza do universo. Quanto ao que dirão ou opinarão sobre ele, ou o que farão contra ele, é algo que não lhe vem à mente, bastando-lhe duas coisas, nomeadamente, praticar com justiça a ação que lhe cabe agora praticar e acolher amorosamente o que lhe é agora destinado como quinhão. Livre de todas as ocupações, preocupações e esforços prementes, tudo o que quer é levar a cabo o que é de interesse da lei pela via reta e seguir o Deus que tudo consuma pela via reta. Para que se servir de hipóteses, quando se pode ter em vista o que é necessário realizar? Se tu podes discerni-lo, por que não avançar de maneira afável e benevolente, inclusive sem olhar para trás? Mas se não há como discerni-lo, o que te impede de deter-se e fazer uso dos melhores conselheiros? Se, porém, existem outras coisas a oferecer resistência, avança de acordo com os recursos que se apresentam em uma ponderada adesão ao que se revela justo. Obter sucesso nisso é o que há de mais excelente, enquanto o grande fracasso consiste em não o atingir. Aquilo que em tudo segue a razão é ao mesmo tempo calmo e flexível, e ao mesmo tempo radiante e sério. Logo que despertares, dirige a ti mesmo a pergunta: para que pratiques o que é justo e nobre, fará diferença seres elogiado? Elogiado ou não, por outras pessoas? Para que pratiques o que é justo e nobre, fará diferença seres elogiado ou não por outras pessoas? Ora, não fará diferença, não fará diferença. Será que esqueceste como essa gente que adota uma postura arrogante, tecendo louvores ou fazendo censuras aos outros, se comporta em suas camas como se comporta à mesa? O que faz, do que se esquiva, o que busca, o que rouba, do que se apodera à força, não com as mãos ou os pés, mas com a parte mais honrada de si, aquela parte da qual, quando se quer, se originam a boa-fé, a discrição, a verdade, a lei, a boa divindade tutelar? Aquela que tudo dá e tudo toma de volta, a natureza? A pessoa educada e reservada diz: dá o que queres e toma de volta o que queres. E não o diz com altivez, mas somente com obediência e albergando bons sentimentos com referência à natureza. Pouco tempo te resta. Vive como se estivesses em uma montanha. Porquanto não faz nenhuma diferença estares aqui ou lá, na hipótese de viveres no mundo, como em uma sociedade. É de se esperar que os seres humanos vejam e observem uma pessoa a viver em autêntico acordo com a natureza. Se essa visão é para eles insuportável, que te matem. De fato, melhor isso do que viver como eles. Que te matem. Melhor isso do que viver como eles. Não se trata mais em absoluto da discussão em torno do que deve ser o homem bom, mas sim de ser o homem bom. A totalidade do tempo e a totalidade da substância constituem uma ideia que deves ter em mente constantemente.
Deves também ter em mente de modo constante que todas as coisas, na qualidade de partes, são para a substância como sementes de figo, são para o tempo como os giros de uma verruma. Ao deter-te diante de cada coisa que se apresenta sob teu olhar, pensa que já se encontra em processo de dissolução, que está em transformação, e como que em processo de putrefação ou dispersão, ou alternativamente que cada coisa nasce e se desenvolve para perecer. Considera o que são quando comem, dormem, copulam, defecam e assim por diante. Em seguida, considera-os ao ostentarem um ar de masculinidade, ao desfilarem orgulhosos, ao te desagradarem e te ferirem com sua superioridade e prepotência. Pouco antes, quantos não eram escravos e como eram submetidos? E não tardará para serem reduzidos a idêntico estado. A cada um é proveitoso aquilo que a natureza do universo traz para cada um. Ele é proveitoso desde o instante que a natureza do universo o traz. A terra ama a chuva, bem como ama o augusto éter. E o mundo ama criar os acontecimentos futuros. Assim digo ao mundo, amo contigo o que amas. Não se diz algo idêntico de uma coisa, ou seja, que ela ama acontecer? Ou vives naquele lugar e com ele já estás acostumado, ou te encaminhas para fora dele, sendo isso o que quiseste, ou morres, e assim tua tarefa está encerrada. Além disso, nada existe. Portanto, encoraja-te. Que seja sempre evidente para ti que aquela região rural é semelhante a esta região rural. Vê, ademais, que tudo o que existe aqui é o mesmo que pode ser encontrado em outro lugar, seja na região rural, seja naquela montanhosa, seja junto ao mar, seja em qualquer lugar que quiseres. De fato, encontras isso abertamente em Platão. Circundado no interior de um recinto fechado, na montanha, ele diz, e ordenhando animais que balem. O que é para mim minha faculdade condutora? Hein? E o que faço dela agora? E para que a emprego agora? Não é ela destituída de inteligência? Não é desconectada e arrancada da comunidade? Não é aplicada e mesclada à carne débil, resultando no fato de ela acompanhar suas agitações? É um fugitivo aquele que foge de seu senhor. A considerar que é a lei o nosso senhor, também é fugitivo o indivíduo cuja conduta contraria a lei. Mas igualmente é fugitivo aquele cuja dor ou aflição, cuja ira ou medo, fazem que não queira que algo tenha acontecido, aconteça ou venha a acontecer, em consonância com o que foi ordenado pela administradora de todas as coisas, isto é, a lei dispensadora de tudo o que acontece a cada um. Assim, é fugitivo o indivíduo que se rende ao medo, à dor ou à aflição, ou à ira. Uma vez depositada uma semente em uma matriz, o macho se afasta. E então outra causa assume o controle, põe-se a trabalhar e produz o rebento. Tal pai, tal filho. O filho, por sua vez, recebe alimento pela garganta. E então outra causa assume o controle, produzindo sensação, instinto, em síntese, vida, força e tantas outras coisas semelhantes. Observa, portanto, esses processos que ocorrem ocultamente. Atenta também para o poder que detém, como atentamos para o poder responsável pela queda dos objetos pesados, ou aquele responsável por impulsioná-los em um movimento ascendente, não mediante aos olhos, mas nem por isso com menor clareza. Não pares de refletir em como tudo o que acontece agora aconteceu do mesmo modo no passado. Reflete que assim acontecerá no futuro. Coloca, ademais, diante de teus olhos todos os dramas e cenas de idêntica espécie. Todos os que vieste saber por tua experiência ou legados pelas histórias mais antigas, como de toda a corte de Adriano, toda a corte de Antonino, toda a corte de Felipe, de Alexandre e de Creso.
Todos esses dramas e essas cenas foram idênticos, apenas com a diferença de terem sido protagonizados por pessoas distintas. Imagina todo aquele que, ante os acontecimentos que o atingem, se angustia ou se revolta, à semelhança de um leitão a espernear e berrar ao ser abatido. O mesmo vale para aquele que, deitado em um pequeno leito, no que toca a nossas dificuldades e obstáculos, os lamenta sozinho e silenciosamente. Convém pensares também que foi concedido com exclusividade ao ser vivo racional a liberdade de se submeter voluntariamente aos acontecimentos, ao passo que, para todos os demais, submeter-se a eles constitui pura e simplesmente uma necessidade inescapável. Tenha em mente e indaga a ti mesmo, por ocasião de cada ação que realizas, se a morte é terrível. Isso porque te verás privado de agir por intermédio dela nessa situação em particular. Sempre que fores ofendido por conta de algum erro alheio, põe-te imediatamente no lugar da pessoa e ponderes se não incorres em um erro que guarda alguma semelhança com o erro dela. Por exemplo, julgando ser um bem coisas como dinheiro, prazer, glórias medíocres e outras do mesmo feitio. Com efeito, se te fixares nessa atitude, esquecerás e superarás depressa a tua cólera, desde que ao mesmo tempo te ocorra o seguinte: foi constrangida a isso. O que afinal podia fazer? Ou, se tiveres capacidade para tanto, suprime aquilo que a constrange. Ao contemplares Satíron, imagina-te um Socrático, ou Eutiques, ou Ímen. Ao contemplares Eufrates, imagina-te Eutíquion ou Silvano. Ao contemplares Alcífron, imagina-te Tropaiófaro. E ao contemplares Xenofonte, imagina-te Críton ou Severo. Depois, ao contemplares a ti mesmo, imagina-te como algum dos Césares, e no que se refere a toda pessoa, age de modo análogo. Na sequência, pode-te ocorrer a seguinte pergunta: então, onde se encontram? Em nenhum lugar, ou em um lugar qualquer. Dessa forma, realmente não cessarás de ver que as coisas humanas não passam de fumaça e nulidade, principalmente, se ao mesmo tempo te vier à memória que aquilo que foi uma vez transformado jamais estará na infinidade temporal. Nesse caso, por que despendes tantos esforços? Por que não te contentas em percorrer decentemente a curta estrada de tua existência? Que matéria e que fundamento motivam tua fuga? Com efeito, o que é tudo isso? Senão exercícios de ginástica para uma razão que fixa o olhar com exatidão naquilo que se desenrola na vida, e ademais, segundo a filosofia da natureza. Assim, insiste até o ponto em que estarás familiarizado com essas noções, como o estômago vigoroso se familiariza com todas as coisas, como o fogo radiante cria a chama e a luz brilhante daquilo que nele lanças. Que não seja possível dizerem acerca de ti, e o dizerem com base na verdade, que não és simples, ou que não és bom, mas que possa ser classificada como mentirosa qualquer pessoa que sobre ti alimente tal parecer. Tudo isso depende de ti. O que, afinal, constitui para ti obstáculo para seres bom e simples? Cabe a ti apenas decidir não viveres mais, se não fores assim. De fato, se não és alguém com tais qualidades, nem há da parte da razão a preferência para que vivas mais. No que toca a essa matéria, é possível realizar ou dizer o que está de acordo com a mais íntegra razão? Com efeito, em caso afirmativo ou não, é possível realizá-la ou dizê-la, sim.
e não apresentes um pretexto de que és tolhido para tanto. Hein? Tu não interromperás tuas lamentações até experimentares o sentimento de que aquilo que é para os sensuais uma vida de gozo é o que deves realizar no que diz respeito a se expor às circunstâncias, o que é próprio à constituição humana. De fato, é preciso acolher na qualidade de um gozo tudo o que podes executar segundo a tua natureza particular. Isso é para ti possível em todos os lugares. A um cilindro não é concedida a possibilidade de se mover livremente por toda parte em um movimento que lhe é característico. Tampouco é concedida tal possibilidade à água, ao fogo, nem a todas as outras coisas que controlam uma natureza ou uma alma destituída de razão. Com efeito, são muitos os obstáculos que fazem oposição a eles. Inteligência e razão, entretanto, são sim capazes de passar por qualquer obstáculo que topem pelo caminho. Isso em função de sua natureza e vontade. Então coloca diante dos olhos a facilidade que faculta à razão atravessar todas as coisas que lhe oferecem resistência, bem como ao fogo executar um movimento ascendente e à pedra um movimento descendente, ao cilindro deslizar ladeira abaixo, e encerra assim tuas buscas. Com efeito, quanto a todos os obstáculos que restam, ou dizem respeito ao corpo, cadáver, exceto no caso de uma opinião apresentada e uma concessão da própria razão, são impotentes no que diz respeito a causar mal ou a produzir lesões, a não ser que aquele que os sofresse já houvesse se tornado imediatamente atingido pelo mal. No que se refere a todos os demais seres constituídos distintamente, se atingidos por algum mal, o indivíduo que o sofre ficará pior. Aqui, se é que é necessário dizê-lo, o ser humano que souber tirar o mais corretamente proveito dos obstáculos é o que se tornará o maior alvo dos louvores. Em síntese, lembra que nada que seja incapaz de causar danos ao Estado é capaz de causar dano ao cidadão natural, e que nada que seja incapaz de causar danos à lei é capaz de causar dano ao Estado. Bem, a considerar esses pretensos infortúnios, nenhum causa danos à lei. Portanto, o que não causa danos à lei, não o causa nem ao Estado, nem ao cidadão. A pessoa que foi mordida pelos princípios verdadeiros, basta a mais breve e a mais reiterada palavra para recordá-la a conservar-se sem dor, sem aflição, sem medo. Por exemplo, folhas agitadas pelo vento sobre a terra. Assim são as gerações dos homens. Teus filhos também são pequenas folhas. Também são pequenas folhas os indivíduos que fazem sinceramente de ti objeto de aclamação e de glorificação, ou que, pelo contrário, fazem de ti objeto de maldição, ou que te reprovam em segredo e fazem de ti objeto de zombaria. Igualmente são pequenas folhas os que herdarão tua fama após a morte. Com efeito, todas nascem com a sequência da primavera. Depois o vento as derruba. O bosque então faz outras nascerem e crescerem, e estas as substituirão. A efemeridade é o que há de comum em todas as coisas. Tu, porém, como se tudo devesse ser eterno, foges e te mantens em busca de tudo. Mais algum tempo, e terás cerrado os olhos, e aquele que te sepultará, logo terá alguém a entoar o canto fúnebre para si. É necessário que um olho sadio veja todas as coisas visíveis, e que não diga, quero coisas de um verde amarelado, pois esse é o caso de alguém com oftalmia. E é necessário que a audição e a olfação sadias estejam apostos para tudo o que seja respectivamente suscetível de ser ouvido e suscetível de ser cheirado. O mesmo se aplica ao estômago sadio, ao respeitar a todos os alimentos, como a mó com respeito a todas as coisas que lhe são destinadas para moer. E, portanto, é necessário que a inteligência sadia esteja a postos diante dos acontecimentos. Aquela, porém, que diz,
que meus filhos sejam salvos, ou que eu seja louvado por todos, independentemente do que eu faça. Este é um olho que busca o verde amarelado, ou dentes que buscam o que é tenro. Ninguém foi aquinhoado com uma tal felicidade a ponto de, por ocasião de sua morte, não ter a seu lado presentes algumas pessoas que acolhem efusivamente o mal que lhe acontece. Ele era honesto e sábio, mas na hora derradeira não deixará de existir alguém que diga para si: enfim, poderemos respirar sem esse preceptor por perto. Ele não era um incômodo para nenhum de nós, mas eu sentia que em segredo nos via de um modo desfavorável. É isso, portanto, que comentarão sobre o indivíduo honesto. Todavia, no que diz respeito a nós, quantas outras razões há para muitos desejarem livrar-se de nós? Assim, é isso que deverá ocupar tua mente em teu leito de morte, e partirás mais facilmente se raciocinares da seguinte maneira: parto desta vida, na qual meus parceiros e companheiros, pessoas no interesse das quais lutei tanto, pelas quais fiz tantas preces, pelas quais tanto me preocupei, se adiantam como os primeiros a desejar me ver morto, na esperança de que disso tirem facilmente algum eventual proveito. Então, por que deveria alguém tornar mais longo o seu tempo aqui? Nem por isso, contudo, deves tratar essas pessoas com menor benevolência, hein? Mas conservando com fidelidade tua particular disposição de caráter, manifesta amizade, benevolência e afabilidade. Essa atitude, porém, não deve deixar crer que recuas em tua posição, mas como a pequena alma que facilmente escapa do corpo por meio de uma boa morte, deves afastar-te dessas pessoas. É fato que foi a elas que a natureza te associou e te uniu, porém agora é a separação. Eu me separo como aquele que se separa de familiares íntimos, abrindo mão da resistência, mas também sem sofrer coerção. Com efeito, nisso também está presente algo em conformidade com a natureza. Diante de toda a ação alheia que observas, acostuma-te, na medida do possível, a indagar a ti próprio o seguinte: essa ação está relacionada com qual objetivo? Mas principia por ti mesmo, sendo tu o primeiro a ser sondado. Recorda-te que o cordão que te move à semelhança de uma marionete é aquilo que está oculto em teu interior, aquilo que produz nosso discurso, aquilo que produz nossa vida, aquilo que, se necessário dizê-lo, faz de nós seres humanos. Nunca o imagines identificado com o recipiente que lhe serve de envoltório, ou com os órgãos que lhe estão anexos a seu redor. É com efeito semelhante a um machado de 2 gumes, deste sendo diferenciado exclusivamente pelo fato de que é para nós de nascença. Considere-se que essas partes de nós não nos são mais úteis na ausência da causa que a elas transmite movimento ou imobilidade, como a lançadeira em relação à tecelã, a pena em relação ao escritor e o chicote em relação ao condutor da biga.